Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar nos nossos estudos de África, agora vendo uma descrição das áreas de conflito no continente africano. Não se trata de uma análise dessas regiões, apenas uma descrição das áreas de conflito da região, do continente africano. Vejamos os fatores gerais desses conflitos no continente africano. Herança colonial talvez seja o principal deles. Nós encontramos aqui o nosso mapa, a África étnica e fronteiras nacionais em 2015. Aquilo que nós vimos na apresentação anterior. A divisão política do continente africano não é resultado da história das próprias populações africanas, mas em grande parte foi trazida pelo europeu, criando a partir do imperialismo e a partir da descolonização países que acabam sendo organizados a partir de múltiplos grupos étnicos, o que não é um problema. Isto em si não é um problema, mas que tem governos autoritários ligados a apenas um desses grupos que usa o poder de Estado para submeter os demais grupos segundo as necessidades de uma etnia dominante, segundo as necessidades da potência estrangeira a qual essa etnia dominante é subserviente, faz vassalagem. Daí nós temos então a herança colonial desdobrada em pobreza material e imaterial, violência simbólica, racismo, preconceito de diferentes formas que ainda estão dados sobre as populações africanas e são um fator também de controle, de submissão dessas populações às necessidades estrangeiras, governos autoritários, como eu falei para vocês, submissos aos interesses externos. E que interesses são estes? Os mesmos interesses enraizados lá no século XIX, o interesse de exploração de recursos naturais sobre o continente africano, recursos agrícolas, ainda em sistema de plantation, mas também com o avanço do modelo agroindustrial com investimentos estrangeiros, também a exploração de recursos minerais metálicos e recursos combustíveis. Essa pobreza imaterial é muito importante de ser entendida. A violência simbólica a qual essas populações africanas estão submetidas constantemente, cotidianamente, o que suscita uma reação, um recrudescimento de valores culturais nativos, de forma por vezes exagerada, de forma por vezes bizarra, que nós vemos em manifestações violentas, como é o caso do fundamentalismo religioso. Porque não havia este fundamentalismo religioso com manifestação política violenta, com manifestação terrorista no século XVIII, no século XVII, no século XIII, porque não havia essa exploração externa que traduzia pobreza objetiva material e uma pobreza subjetiva simbólica, uma violência simbólica que acaba se manifestando nestas formas de reação. Tendo em vista isto, quais seriam então as regiões de conflito no continente africano? Vamos dar uma olhada então na região meridional da África, na região centro-africana e em mais 3 países da porção do Sahel, da porção do Golfo da Guiné. Sul da África, sul do continente, nós encontramos Angola e Moçambique. Angola, que depois da sua independência de Portugal na década de 1970, passou a ter nas primeiras eleições a eleição de um partido de orientação dita socialista, a MPLA, Movimento para a Libertação de Angola, que instaurou o socialismo, portanto, no país. Mas o partido derrotado nessas primeiras eleições, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, não aceitou o resultado do pleito e foi às armas para chegar ao poder para derrubar a MPLA. Esse conflito tinha, à época, anos 1970, 1980, uma validade internacional, regional e mundial, porque os Estados Unidos tinham interesse de apoiar a UNITA na derrubada da MPLA, e estimulava que a África do Sul fornecesse recursos para a UNITA derrubar a MPLA, enquanto a União Soviética tinha interesse na manutenção da MPLA no governo de Angola e pressionava Cuba para o envio de tropas a Angola para sustentar o governo da MPLA. Este conflito civil teve fim com o fim da Guerra Fria e negociações ao longo dos anos 1990. Na entrada do século XXI, este conflito civil estava plenamente superado e Angola pôde se reorganizar política e economicamente, inclusive passando a assumir índices de crescimento econômico bastante avantajados nos últimos anos. Em alguns anos agora do século XXI, Angola teve crescimento econômico de mais de
de 20% e, portanto, superação dos velhos problemas de conflito civil e crescimento econômico, inclusive com crescente influência chinesa, lembrando que Angola é membro da OPEP, é um país grande exportador de petróleo e hoje tem na China o seu principal parceiro comercial. Há também gás natural a ser explorado em Moçambique, outra colônia portuguesa, mas Moçambique hoje vive o problema do avanço do fundamentalismo islâmico. Há quem diga que se organiza ao norte do país células do Daesh, o chamado Daesh ou Estado Islâmico. E daí a pressão internacional sobre Moçambique para que haja violentamente contra esses grupos insurgentes com vistas à estabilidade da região, à estabilidade do território para a exploração de gás natural. Reforçando essas duas ideias, vejam vocês, nós temos aqui uma manchete do Deutsche Welle, de dezembro de 2019, Angola quer 2020 com melhor previsão de crescimento econômico. Lembrem-se, dezembro de 2019, portanto, isto é anterior à Covid-19. Lembrem-se que, principalmente agora no primeiro semestre, o petróleo teve uma queda muito significativa de preço no mercado internacional, mas, ainda assim, eu insisto, Angola hoje não é o país dos anos 1970, 80, 90 que viveu a guerra civil. É o país das últimas 2 décadas que tem problemas econômicos, sociais, mas que tem a estabilidade política para a superação desses problemas, o que não acontece em Moçambique. O presidente da Total, empresa multinacional ligada aos combustíveis, pede empenho da Europa para ajudar em Cabo Delgado, a região onde supostamente o Daesh está se organizando para formar células terroristas e controle do território em oposição aos interesses do governo, aos interesses das multis do petróleo, como a Total, na exploração do gás natural na região. África Central, onde nós encontramos uma instabilidade política forte, com recorrentes afrontas a direitos humanos e massacre de populações civis, como aconteceu em 1994 no chamado genocídio de Ruanda, o genocídio Tutsi. 1994 está distante no tempo, mas na atualidade, ainda hoje, nós encontramos na República Democrática do Congo, este grande país, e em Uganda, este país vizinho logo a leste, áreas de tensão contra grupos insurgentes, ditos terroristas, ligados ao fundamentalismo islâmico sunita, como é o caso dos combatentes da Forças Democráticas Aliadas. O democráticas aqui só está no nome, tudo bem? Porque, eu insisto, são grupos ligados ao fundamentalismo islâmico, não tem absolutamente nada de democrático, principalmente nas regiões fronteiriças entre Uganda e República Democrática do Congo, a região do Lago Kivu. E por que há interesse sobre este conflito? Voltando lá no primeiro slide, um fator muito forte de instabilidade na região é a exploração dos recursos naturais pelas potências econômicas mundiais, pelas grandes multinacionais interessadas nesse processo de exploração. É o caso do gás natural de Moçambique. E nessas regiões centro-africanas nós encontramos ouro, diamante, petróleo, cobalto, mineral radioativo, e coltan, que é matéria-prima para a produção de eletroeletrônicos de grande valor agregado, smartphones, tablets, computadores. De um interesse externo que alimenta estados autoritários em uma relação não dialógica, uma relação não política, mas uma relação violenta com vistas ao controle do território, que frequentemente acentua a violência na região, inclusive sobre as populações civis. Finalmente, esses 3 países para nós finalizarmos: a Nigéria, o Sudão do Sul e a Somália. Destaque geopolítico ligado ao petróleo, lembrando que a Nigéria é membro da OPEP, o Sudão do Sul também tem jazidas de petróleo expressivas, a Somália não tem jazidas de petróleo, mas é rota de petróleo. Vejamos, a Nigéria está aqui no Golfo da Guiné. É membro da OPEP, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, mas aqui na parte norte e nordeste do país há a atuação do grupo Boko Haram, que busca tomar o poder na Nigéria e implementar a dita Sharia, a lei islâmica, organizando em termos cíveis, em termos de organização civil, a sociedade, de acordo com a maneira através da qual o grupo religioso entende a religião islâmica. Então, a religião passa a organizar as leis da sociedade, essa seria a demanda do grupo insurgente Boko Haram. E por que então a notabilização disso no Ocidente? Ora, Nigéria, grande exportador
exportadora de petróleo, assim como o Sudão. Até a década de 2000, o Sudão era um país de muito maiores dimensões, mas em conflito civil, entre outras áreas de conflito civil, a parte meridional e a parte norte do Sudão. A parte norte do Sudão é a área desértica, onde nós encontramos populações muçulmanas que historicamente dominam o poder do Sudão, dominam a capital Khartoum. E em oposição a essas populações meridionais, que estão na região mais chuvosa de savanas e florestas, com populações negroides de religiões não islâmicas, em conflito civil com a capital, em conflito civil com o governo do Sudão. Para tentar superar este problema, a comunidade internacional pressionou o Sudão com vistas à realização de um plebiscito na porção meridional do Sudão para a averiguação dessas populações, se elas demandavam mesmo a independência, a formação de um país independente ou não. O plebiscito teve massiva participação popular e a favor da criação de um novo país, o Sudão do Sul. Simbolicamente, o Sudão foi o primeiro país do mundo a reconhecer o resultado do plebiscito, viabilizando, portanto, a criação de um novo país, o Sudão do Sul, e estabilizando esta relação de conflito. Então, de fato, cessou o conflito da parte meridional com o governo do Sudão na medida em que foi criado um país independente. Esses países não estão em guerra na atualidade. A preocupação da comunidade internacional, como sempre, ligada a recursos estratégicos, às necessidades estratégicas. O petróleo é mais concentrado na parte meridional do Sudão. E daí a estabilização com a criação de um país independente daria margem, quem sabe, para a exploração desses recursos. Erro crasso, porque o Sudão do Sul quase imediatamente mergulhou em conflito civil a partir da sua criação. São mais de 200 diferentes etnias no Sudão do Sul, sem uma organização política de fato para contemplar as demandas desses diferentes grupos. Então isto não viabilizou a exploração de petróleo nesta região. Finalmente, a Somália. A Somália que não tem petróleo no seu território, mas é muito importante por causa do petróleo. O petróleo sai do Golfo Pérsico e tem como mercado consumidor, entre outros, os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos. E para chegar até esses países, passa por esse litoral africano, chamado Chifre da África, antes de entrar no Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, para acessar o mercado consumidor. Ou passa pelo Chifre da África antes de passar pelo sul da Europa para acessar o Oceano Atlântico e o mercado consumidor ocidental. As rotas comerciais de petróleo na região suscitam, portanto, pirataria, com o sequestro das embarcações e a cobrança de resgate das empresas dos navios, das empresas que contrataram o transporte do óleo, no resgate da embarcação, no resgate da tripulação. E esses resgates pagos acabam alimentando em recursos financeiros os grupos armados que atuam violentamente no território somali para a tomada do poder e, portanto, mais uma área ligada a recursos estratégicos do mundo ocidental, do mundo industrializado e que aumentam as tensões na região. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês, uma descrição das áreas de conflito no continente africano. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.